O canal da Arquidiocese de Maringá recebe hoje o nosso arcebispo metropolitano, Dom Frei Severino Clasen. Dom Severino, em agosto de 2023, dia 15 de agosto, o senhor completou 3 anos como arcebispo de Maringá. Esse é o motivo da nossa entrevista, fazer uma avaliação desse período. Já, né? Pois é, Everton, que bom. 3 anos, dá a impressão que foi ontem. Foi ontem, né? Foi tão rápido e com tantas possibilidades, tantas oportunidades, é claro, com tantas tensões, preocupações, mas estamos contentes. O bispo tem muitas preocupações. Se o bispo não tivesse preocupações junto à situação de mundo que nós temos, situação da igreja, a situação das famílias, da fé, a religião, não seria um bom bispo. Porque nós vivemos um momento de, vamos dizer, de evolução, de mudanças, de agitação. Como fazer encarnar o Evangelho nesses ambientes, nesses espaços? Traz muitas tensões. Mas eu acredito na força do Evangelho. O senhor, aparentemente, a gente vê isso, que a todo momento o senhor está muito preocupado em proclamar o Evangelho, em evangelizar. Uma avaliação desses 3 anos pastorais na Arquidiocese de Maringá para o anúncio da palavra. Quando eu leio os Atos dos Apóstolos, vejo a ação dos primeiros cristãos, encabeçado pelos apóstolos, e aí Pedro entra como chefe, e depois alguém que não conheceu o Evangelho por escrito, né, que anuncia a palavra forte, que é o Paulo, né, o Saulo, depois o São Paulo, as tensões que eles tiveram, como nasce a igreja, o cristianismo. E hoje eu percebo que nós precisamos retomar o heroísmo da fé, a verdade do anúncio do Evangelho, como essas pessoas fizeram. Porque nós hoje vivemos um ambiente diferenciado. Sabe, na época não havia cristãos, eram feitos cristãos. Hoje nós temos os cristãos, mas não vivem a essência do Evangelho. Se fizeram cristãos por costume. Agora, como encarnar novamente os batizados para serem cristãos de fato? Está aqui o pivô das preocupações. O senhor é um homem de oração, já falamos isso em tantas outras entrevistas, se o senhor tem um método e um espaço de oração diariamente, a leitura da palavra também é base desse momento? Se durante o fim do dia eu me ocupo mais a dimensão devocional, quando eu olho para a figura de Maria, mãe de Jesus, e não tem como olhar para Maria sem olhar para o filho dela. E sem olhar o filho dela, e o filho dela fez o quê? Aí eu olho ao meu redor, quem eu tenho? E por isso, no fim do dia, eu tenho pelo menos 20 ocupações ou preocupações de rezar por essas preocupações. No início do dia, é a palavra, é com Jesus. É a Eucaristia, começa, claro, com as laudes, com a oração, ouvir, ler, deixar Deus falar o coração. Então são os 2 momentos do dia, eu não posso abrir mão, começar o dia ouvindo a palavra de Deus e a Eucaristia. E concluir o dia com a mãe que nos enche de ternura, porque aponta, com essa ternura nós temos forças para fazer o que o filho pede. Que bom, Dom Severino, o início dessa entrevista falar sobre espiritualidade, fé, porque é a base da nossa missão evangelizadora. Agora vamos falar um pouquinho do governo pastoral episcopal do senhor. Uma das frentes de trabalho, de atuação de Dom Severino tem sido criar um modelo de governança na Arquidiocese de Maringá que envolve pastoral, administrativo, que tenha sustentabilidade. O senhor tem usado esta palavra. A evangelização precisa ser sustentável. O que isso implica? Aqui é uma cópia de São Paulo. São Paulo, ele dizia, tem que trabalhar com as mãos para o sustento. Mas ele anunciava o Evangelho. A vida dele era anunciar, era propagar a palavra de Deus. Era ser discípulo de Jesus, como seguidor dele, porque ele entendeu, no chamado que Jesus faz, ele segue. Então precisa sustentar.
E essa é a situação. Nós não podemos querer evangelizar achando que tudo é de graça. Tem pessoas que trabalham conosco, elas precisam da sustentabilidade. Elas precisam do seu dinheiro para sustentar sua família, sua vida, ter as suas coisas, para ter uma vida digna, uma vida justa, uma vida tranquila e segura. E assim as nossas ações, as pastorais, os movimentos, elas precisam de ação, elas precisam também de sustentabilidade. Eu sempre coloco, quando eu converso com o padre Genivaldo, que coordena a ação evangelizadora, Genivaldo, vamos sempre ter o cuidado do equilíbrio, o administrativo e também a evangelização, a espiritualidade e também o administrar, a gestão. Precisa ter o equilíbrio. Eu chamo isso de justa medida. A justa medida é evangelizar, porque é defender a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a verdade. E para chegar a Jesus Cristo, eu preciso ter um espírito bom, consciência, uma alma aberta, uma cabeça que funciona. Preciso ter os pés que caminham e as mãos que afagam. Se eu não tenho essas dimensões, e elas têm a sua dimensão espiritual e elas têm também a sua dimensão da sustentação. Preciso poder ter dinheiro para ir. Eu vejo algumas tensões, tanto na arquidiocese quanto regional e nacional, porque eu já trabalhei nessas três dimensões, trabalho hoje sobretudo regional, quando nós temos os cristãos leigos e leigas que assumam atividades com muita propriedade, com muito amor, mas não são reconhecidos, que têm que ser pagos. Pelo menos as passagens, aquilo que gasta, e muitas vezes tiram do bolso. Isso eu acho uma injustiça. Quer dizer, nós como igreja precisamos fomentar, dar condições para que as pessoas possam de fato evangelizar. Não é mais um grupinho pequeno, nós temos milhares e milhões de pessoas que nós somos responsáveis. Bispo, umas intervenções sobre sustentabilidade, para quem está de fora, quem não acompanha os bastidores da administração pastoral, às vezes não entende, né? Mas o senhor tem se esforçado muito para fazer um colegiado de ajuda, por exemplo, às paróquias pobres. Paróquias que têm mais dinheiro, outras têm menos dinheiro. E parece simples, né? Seria tão simples com uma determinação do bispo isso acontecer, mas tem todo um trabalho de articulação. O senhor tem conseguido fazer esse avanço, né? Sim, Everton. Eu tenho o costume de acompanhar tudo, mesmo que não é todo dia. Mas de vez em quando eu peço para a equipe administrativa, quem gerencia toda a parte material, todos os encaminhamentos, o administrativo da arquidiocese, como que está a situação financeira das paróquias. De vez em quando eu dou uma olhada se as paróquias estão no equilíbrio, se ela sobe o nível ou abaixa. E quando abaixa, aí o sinal fica atento, antes que uma paróquia fique no vermelho ou ela quebra, ou ela entra em falência. Ele tem que ter esse cuidado. Eu já tive em situações em outras dioceses que eu tive que tomar providência, senão ia quebrar, ia perder tudo, né? E nessa perspectiva eu vejo que há um equilíbrio na nossa arquidiocese da manutenção como nós estamos, mas temos paróquias que estão lá embaixo, não conseguem ainda 100% se sustentar, como tem paróquias que estão lá em cima com uma boa reserva. Então isso, a pergunta que eu faço, isso é evangelizar? Isso é buscar equilíbrio, a justa medida na arquidiocese? Se um está passando necessidade, o outro está navegando em cima de dinheiro. Então conversei com os padres, por que não fazer um gerenciamento solidário, uma administração solidária, onde que você aplica a soma sem perder as paróquias, porque elas ganham e ainda vão ganhar mais, porque aí vai poder ter um ganho maior na aplicação. E foi 100% dos padres aprovaram, então nós estamos aplicando isso. Com isso, nós vamos poder ajudar aquelas paróquias que precisam, onde que o padre nem casa para morar tem casa alugada. Quer dizer, onde que está a justa medida?
E com essa soma, esse dinheiro que o dinheiro faz, eu vou poder ajudar algumas paróquias necessitadas. Tanto é que já estamos fazendo isso com 2 paróquias. Tem 2 paróquias que não têm casa paroquial, o padre está vivendo de aluguel, e tem necessidade urgente de adquirir algum terreno, porque surgem loteamentos com muitas famílias e não tem espaço e nada para construir uma igreja para evangelizar. Inclusive, este é um outro ponto. O senhor escreveu recentemente um artigo que o senhor cita isso, né? A preocupação da missão evangelizadora, da ação evangelizadora, aliás, para que fique atenta à presença territorial nos novos espaços que estão surgindo. Maringá mesmo vive uma explosão geográfica, estamos crescendo muito, muita gente de fora vindo para cá, novos loteamentos, novos condomínios e muitas vezes há um vazio da presença da igreja ali fisicamente. Essa parte aí entra a dimensão missionária que eu estou assim cobrando. Até conversei com o padre Genivaldo, que é o coordenador da ação evangelizadora, até ontem, voltando de uma viagem, um serviço da CNBB pelo Laicato. Eu coloquei a experiência nossa de Maringá, como nós estamos tentando construir projetos de chegar nesses espaços onde nós ainda não estamos. Aí a formação das pequenas comunidades, tipo as SEBs, pequenas comunidades eclesiais, as comunidades de base, começar a criar uma pequena comunidade. Não precisa ainda ter uma igreja, não precisa ter um prédio. No começo você pode alugar. Mas tem que criar vínculo. Precisa criar vínculo, precisa criar comunidade. Às vezes se começa o contrário. Primeiro se começa com estrutura e depois para chegar na... Aí é difícil pegar. Você cria primeiro o vínculo, uma comunidade. E com a comunidade é assim que São Paulo agia, né? Dom Severino, quando o senhor chegou a Maringá, uma das primeiras intervenções foi sobre iniciação à vida cristã. Eu lembro do primeiro discurso com o clero, o senhor citou isso com muita firmeza. Precisamos investir na iniciação à vida cristã, inclusive alterando a ordem sacramental. Quais os avanços nessa área? Graças a Deus, é um dos grandes avanços. Hoje nós temos já como unanimidade em todas as dioceses, alguns um pouco mais... Todas as paróquias? Todas as paróquias. Alguns já um pouquinho mais avançado, outros menos, mas isso eu acho normal, é processo. A iniciação à vida cristã é um processo de aderir as pessoas, criar vínculo com Jesus Cristo. E quando nós criamos vínculo com Jesus Cristo, nós não queremos mais deixá-lo de lado, porque Ele nos dá tudo. Tudo que nós precisamos, Jesus Cristo nos oferece. Ele diz, então agora, bom, o Dom falou que ele dá tudo, então ele me dá dinheiro também. Espera aí, ele te dá inteligência, ele te dá o dom, ele te dá capacidade para você fazer aquilo que te cabe. E por isso a iniciação à vida cristã, ela não é um projeto apenas catequético. Ela envolve liturgia, ela envolve as pastorais, porque tudo vai girar ao redor de Jesus. Criar vínculo. Na catequese é a família que tem que assumir. Tanto é que eu tenho até ouvido você, né, que você tem o menino. Estão no processo. Está no processo, tem que ir lá participar. É testemunho junto com as outras famílias, né? Então esse é o lance. Trazer para junto, a família junto. Aliás, eu tenho ouvido muitos comentários de casais falando, nossa, que bom, Dom, agora a gente está novamente aprendendo porque nós estávamos deixando de lado. Nós estamos novamente entendendo o que é ser igreja. É visível, é lindo o que está acontecendo nas paróquias, a gente visualiza isso. Até nossos parabéns aqui à irmã Sônia, sim, que é a referencial para a catequese, a coordenadora, né? Que está liderando esse processo, tem feito um trabalho maravilhoso de articulação. E a gente vê essa graça acontecendo, né, Bispo? Eu queria retomar a pergunta que você fez anterior. Me lembro quando, claro, primeiro foi no espaço, né, lá do seminário, que eu coloquei, porque eu vim de caçador lá, o processo já está um pouquinho mais avançado. E logo eu me lembro que também coloquei, e logo os catequistas, depois quando eu tomei a posse, no dia 15 de agosto, logo vieram as catequistas. Oh, Dom, e agora o IVC vai funcionar, né? Vai ter que entrar. E com isso nós percebemos fazer um processo natural.
O que é um processo natural? Primeiro, eu preciso do banho. E depois do banho, eu ponho perfume. Depois do perfume, eu vou para o banquete. A nossa vida é a busca do banquete, a vida eterna. O banho é o batismo. Nós somos banhados nas águas batismais. Nós somos perfumados, o óleo do crisma. E aí nós vamos para o banquete, a Eucaristia, em comunhão com o Senhor. Isso altera, mas não muda muito tempo. Sim, mas então agora vai ter a crise, não tem a primeira comunhão, é que nós somos muito enraigados num sacramentalismo, mas sem um cristianismo autêntico. Nós assumimos os sacramentos por costume. Por convenção social. Convenção social. Então nós não criamos a tradição, mas não temos a consciência o que significa a beleza da Eucaristia. Ela tem que ser, eu tenho que estar pronto para a festa. Eu não posso estar na festa todo atrapalhado. Para isso eu tenho o batismo, eu tenho a crisma, para me preparar bem. E isso a família tem que participar. A família participa do banho, a família participa do perfume, a família participa do banquete. Dom Severino, a Arquidiocese de Maringá passa por um processo avaliativo. Em novembro teremos uma assembleia avaliativa. Certamente é sempre um modelo de igreja que o bispo quer que o seu povo acompanhe, o siga, né? Sim. A organização pastoral da Arquidiocese de Maringá, na visão de Dom Severino, tem feito um caminho progressivo? Onde que podemos avançar? Eu acho que nós avançamos muito. Houve alguns momentos, porque eu tenho muito clareza onde que eu quero chegar. Para mim não é improvisação. Eu venho experiência de outras dioceses, cada um com suas dificuldades. Aqui também tem as suas dificuldades, mas aqui eu vejo um potencial muito grande. Daquilo que eu vivi em outras dioceses, aqui nós temos muitas condições de avançar mais rápido, daquilo que é autenticamente evangelização. E as pastorais, elas são carro-chefe disto. Ela vem de uma necessidade que a igreja oferece. E Maringá tem uma riqueza muito grande. Tem uma igreja que tem um passado muito bom. Parabéns a todos os bispos, os padres, os cristãos leigos e leigas que construíram Maringá uma igreja diferenciada. Agora eu senti que precisamos colocar um pouco de oxigênio nisso tudo. Foi aí que nós criamos todo esse processo de animação, de criar novas fontes de energia, de espiritualidade e criar uma força muito grande, uma mística própria. Eu estou sentindo que nós estamos avançando muito. E até no começo, até um tempinho atrás, alguns me falaram que o senhor deixou a gente assim. Aliás, até você, um dia nas nossas conversas, né? O senhor vê muito longe e nós estávamos muito acostumados aqui. O senhor traz uma visão mais ampla e com isso nós fomos obrigados a abrir o nosso horizonte. E graças a Deus entenderam. Hoje são as lideranças que estão cobrando de mim, porque entenderam a proposta. Quanto mais e quantas vezes você é testemunha, né? A demanda traz, a demanda traz um novo elemento para você ser criativo. Você não vai contratar, você não vai buscar lideranças à toa. São as demandas que vai fazer você trazer lideranças, você contratar este ou convidar este ou aquele para os serviços que são necessários. Então, quanto mais você dá projeção que o Evangelho nos propõe, mais você, numa governança de uma arquidiocese, você vai ver os caminhos abertos, as possibilidades e os agentes disponíveis, porque o Espírito Santo sempre nos desafia. Nós não podemos ficar parados, não. Dom Severino, outro avanço nesses 3 anos foi a criação do Centro Social Santa Dulce dos Pobres. Não só uma estrutura física, mas com ela a dimensão sociotransformadora, que o senhor estabelece isso como uma meta
já imediata do seu governo pastoral. Este formato que está aí é o que o senhor desejava? Sim. É porque eu senti, quando eu falei que nós temos muitas possibilidades, essa era uma também. Eu vejo quantas iniciativas nós temos na arquidiocese. Vamos dar um exemplo, por exemplo, dos vicentinos. Quanto trabalho bonito que eles fazem. As escolas, a Lar Escola, aquela lá de Floresta, que é o João 23. João 23, o Promec, a Sarandi, Promec em Caritas, Sarandi. Caritas Arquidiocesana, o Albergue. Eu estou citando esse, mas quantos? São mais de 20. E todos trabalhando, eu diria, um pouco fragmentado. E nós temos uma dispersão de energia, de força. E nós estamos trazendo juntos, num olhar, numa reflexão, numa governança mais conjunta, para que lá nas pontas, cada entidade possa ter mais força, proteção, para que possa ajudar a transformar a vida de tantas pessoas que estão numa situação delicada. Então, quanto mais você soma forças, mais as entidades se sentem protegidas e lá na ponta os pobres estão sendo beneficiados para sair da pobreza e ter uma vida mais digna, ter uma casa justa para morar, até ter um carro para ir e vir e passear. Esse é o nosso sonho. Dom Severino, temos muitos outros assuntos, mas a proposta também aqui é com tempo limitado, né? Até para um gostinho de quero mais. A gente vai voltar a falar, a conversar em outras oportunidades. Se Deus quiser, o ano que vem, vamos fazer uma avaliação do 4º ano de governo do senhor, tá? Agora, está cuidando da saúde? Como é que está a saúde? Olha, para isso eu preciso fazer ter os momentos de devoção, né? Quando eu faço o momento de devoção, eu faço também a minha caminhada. Eu caminho pensando, porque a nossa fé ela deve ser dinâmica, ela não pode ser estagnada. Mas também eu sou orientado pelos médicos a fazer outros exercícios, como Pilates, né? Começou esse ano, Pilates? Foi esse ano, né? Porque foi o ano passado já, né? Orientação médica e graças a Deus que está equilibrado. Faz bem, né, Pilates? Ah, sim. Até me sinto mais assim, com mais coragem de comer, mas eu também estou evitando muito porque aí que mantém também o equilíbrio da saúde, né? Isso é importante. Para poder ter força para trabalhar. Bom, muito obrigado pela gentileza desse tempo, dispensar o tempo do senhor para conversar com o povo de Deus aqui por meio da gente, pelo canal do YouTube da Arquidiocese de Maringá. Parabéns pela missão, por esse entusiasmo. A gente é muito feliz em ter o senhor como nosso pastor. Obrigado. Por uma palavrinha final, eu gostaria que você deixasse registrado, se o ano que vem você lembrar fazer esse mesmo diálogo, eu gostaria de destacar o quanto nós, neste ano, para o 4º ano, nós avançamos com a juventude e também com as comunicações. Dentro disso entra o setor família. Quanto nós avançamos, eu tenho muita esperança de nós darmos grandes passos nesses ambientes todos, né? Então, fica a minha palavra de estímulo. Eu acredito em todos vocês que trabalham, que estão envolvidos em algumas pastorais, nos movimentos, nessas novas comunidades. Juntos nós somos mais fortes, porque o Evangelho nos chama para a comunhão. E por isso nós temos a comunhão, a Eucaristia. É para trabalhar em comunhão, comum união. É ali que a força age, é assim que nós evangelizamos e pastoreamos a Arquidiocese de Maringá. Sua bênção. Que Deus vos abençoe, vos proteja, vos conceda muita paz, saúde e alegria, espírito bom para poder agir e testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Obrigado.